Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a Estrada de Ferro Santa Catarina e a necessidade de um museu para registrar sua história. Para falar deste assunto, o nosso convidado é Luiz Carlos Henkel. Ele é Relações Públicas da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, setor Vale do Itajaí, e responsável pela memória, né, dessa história que passa pela Estrada de Ferro. Construir um museu exige o que inicialmente? Inicialmente peças para o museu. Temos peças para o museu? Muito pouco. Isso são coisas raríssimas. E quando a gente começou o movimento, o resgate da memória do trem, aqui no Vale do Itajaí, era uma das grandes preocupações. Então, a primeira coisa que foi feito foi organizar a associação como um todo. Eu, em 1982, me afiliei à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que foi uma entidade que nasceu em São Paulo e cujo fundador nem brasileiro era. Patrick Dollinger era o nome do cidadão, ele era francês. E ele chamava a atenção do Brasil, ou dos brasileiros, de que estavam jogando fora a memória do trem brasileiro. E foi justamente aqui na FURB, na sala de periódicos, que eu me deparei com um anúncio jornalístico no Jornal do Brasil, falando dessa associação, a BPF, resumidamente, e me associei. Né? E ganhava mensalmente, ou a cada 2 meses, não me falha a memória, os folhetos, os boletins da associação. E isso começou a mexer com a cabeça da gente e começou a esclarecer de que também aqui no Vale a gente tinha que fazer alguma coisa para que essa memória não se perdesse. Então a gente contatou inicialmente o Arquivo Histórico de Blumenau. Nós nos deparamos ali com uma série de fotografias, muitas fotografias, né, que deixou a gente bastante animado. Inicialmente era só o senhor fazendo isso? Inicialmente era só eu. Inicialmente era só eu, mas eu comecei a fazer propaganda. Em cima disso aí, aos poucos, os sócios. Eu nem diria que eram sócios, os amigos foram surgindo e nos incentivando. E aí, aos poucos, a gente vai perguntando, não quer ser sócio? Tem que pagar por ano para ser sócio? Mas tem que pagar, isso é complicado. Né? Então, mas assim foi, a gente conseguiu daqui a pouco 3 sócios, 4 sócios, 5. Chegou a 30 hoje, né? Em 1993 já éramos em 10 pessoas assim, interessadas. Mas fizemos vários movimentos e além dessas fotografias que eu lhe falei, nós começamos a chamar a atenção das autoridades acerca das ruínas da ferrovia. E um grande movimento que fizemos foi a preservação de uma ponte ferroviária na localidade de Encano, perto da minha casa, que estava prestes a ser demolida. Ali em Indaial? Indaial. Na verdade, a ferrovia estava sendo sucateada por ordem governamental. Eram feitos leilões, os trilhos foram retirados em 1982 e as pontes estavam sendo retiradas em 1990. E a ponte do Encano, através do movimento que foi encabeçado pela gente, acabou sendo preservada. Lamentavelmente, até hoje ainda não reformada. A ponte hoje foi doada ao município de Indaial, mas ainda está lá aguardando reformas. E a locomotiva? Vocês têm uma locomotiva, né? Isso é uma história um pouco mais recente, né? Evidentemente que com isso a gente vai fazendo mais e mais amigos, inclusive fora do âmbito do Vale do Itajaí, e fizemos grandes amizades em Rio Negrinho, onde também havia entusiastas, da mesma forma como eu me entusiasmei desde a infância pela história da Estrada de Ferro, pela locomotiva a vapor principalmente, que é uma coisa assim de funcionamento muito excepcional, né? Muito interessante, né? Também na cidade de Rio Negrinho, lá no norte catarinense, havia pessoas dessa índole, né? E nós nos associamos, os 10 sócios aqui do Vale do Itajaí se associaram aos sócios do norte catarinense e formamos então uma associação chamada Regional Santa Catarina da BPF. E essa associação então começou a movimentar trens lá no norte catarinense, onde a ferrovia ainda estava implantada. E ali o grande desafio foi fazer funcionar uma locomotiva a vapor, uma vez por mês, pelo menos, no meio dos trens. Eu não diria que eram trens modernos, mas eram umas enormes composições puxadas por locomotivas a diesel, que cumpriam horários pré-determinados. E nós ousamos, nem ferroviários éramos, né,
Nós usamos fazer movimentar em cima de trilhos oficiais da Rede Ferroviária Federal a nossa Maria Fumaça. Aliás, o senhor diz assim, nem ferroviários eram. Aliás, alguém do grupo foi ferroviário? Olha, sim, ferroviários se interessaram notadamente na região de Rio Negrinho. Né? Tem um agente da estação de Rio Negrinho, um guarda-freio, alguns maquinistas que gostaram da ideia, mas não eram especialistas em máquina a vapor. Né? Mas a especialidade em movimentar máquinas a vapor a gente conseguiu na cidade de Campinas, onde o movimento nasceu através do Patrick Dollerin, que eu já lhe falei, que era o fundador. Ele conseguiu um pequeno trecho desativado da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, em São Paulo. E ali, graças à intervenção de um presidente, na época da Rede Ferroviária Federal, o coronel Carlos Weber, conseguimos 12 locomotivas a vapor. Mas conseguiu como essas locomotivas? Essas locomotivas são fruto de um contrato de comodato com a Rede Ferroviária Federal. Só que a associação tinha que se movimentar para buscar essas locomotivas, a maioria delas de Minas Gerais. Né? Então elas foram alocadas inicialmente na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, e ali aos poucos elas foram sendo restauradas através do dinheiro do próprio bolso dos associados. Quer dizer, vocês bancaram o restauro? Nós bancamos a restauração. A gente pagava anuidade. Alguns sócios eram mais abonados que outros, evidentemente, empataram mais dinheiro. Algumas firmas patrocinaram a primeira restauração e culminou que em 1984, o tal do trenzinho de Campinas, ele acabou sendo colocado em operação para turismo. Aqui? Lá em Campinas. Lá em Campinas. Lá em Campinas. Que foi aonde, então, os associados puderam começar a se envolver com locomotiva a vapor, a famosa Maria Fumaça. Aprender a fazer fogo, aprender a movimentar o trem, né? Fazer manobras, né? E Rio Negrinho também então teve esse aprendizado junto a Campinas, né? E aos poucos os não ferroviários então estavam tocando o seu trem. Inclusive, não querendo cortar a sua conversa, mas inclusive os maquinistas que operavam locomotiva diesel, que eram interessados na Maria Fumaça, começaram a aderir à locomotiva a vapor. Isso foi um fato muito interessante. Porque a Maria Fumaça chegou a funcionar, vocês colocaram para funcionar aqui em Santa Catarina, né? A história é um pouco mais longa. Em Rio Negrinho conseguimos grandes amizades. Né? Lá em Rio Negrinho, depois foi Rio do Sul, né? Exatamente, Carlos. Em Rio Negrinho, a gente, através das amizades, conseguimos trazer uma locomotiva a vapor e 4 vagões para o Vale do Itajaí. O pessoal lá sempre dizia, olha, pela ajuda que vocês estão dando aqui em Rio Negrinho, nós vamos através do contrato de comodato, fazer com que uma composição volte ao Vale do Itajaí para que vocês lá no Vale possam, aos poucos, incrementar o Museu Dinâmico Ferroviário do Vale do Itajaí. Nesse sentido, teve um cidadão que muito nos ajudou, que creio que hoje ainda é funcionário da FURB, o João de Deus Oliveira. Ele trabalhava no núcleo de informática e o João e o Wolfgang Chernikau, aqui em Blumenau, que era outro sócio, vendiam passagens para blumenauenses fazerem o passeio turístico de Jaraguá até Rio Natal, no meio da série de São Bento, com Maria Fumaça. Que é essa que vocês trouxeram aqui? Não, esse era o trem que operava em Rio Negrinho. Ah, tá. Mas foi esse trem, esses passeios vendidos aqui em Blumenau que nos proporcionaram adquirir os fundos necessários para que a gente pudesse trazer a locomotiva e os vagões aqui para o Vale do Itajaí. E obviamente isso tinha que ser pago. E aí vocês colocaram onde para... Colocamos em Indaial, mas não deu certo porque a prefeitura inicialmente não se interessou pelo resgate dessa memória. Mas um mês depois o interesse recaiu sobre o prefeito de Rio do Sul, Dr. Naldo Pelizete, era médico, que achava que o trem podia desenvolver o turismo no Alto Vale do Itajaí. Então, fizemos uma parceria informal, ainda até hoje, com o Rio do Sul, no sentido de que o trem fosse levado para o Rio do Sul em troca da reforma que o empresariado do Rio do Sul faria no trem. E chegou a funcionar lá? Chegou a funcionar. A locomotiva foi reformada por 2 empresários, Germano Purnhagen, da Hergen, e Horst Bremer, da H. Bremer, que era especialista em caldeiras. H. Bremer, o seu Horst Bremer tinha uma afinidade muito grande com a estrada de ferro, que o pai dele era funcionário, foi funcionário da ferrovia por uns tempos, né? E eles então reformaram a locomotiva para nós. Né? O prefeito criou uma comissão para revitalizar 28 quilômetros de ferrovia entre Rio do Sul e Apiúna,
mas coisa que até hoje não deu certo porque os entraves burocráticos são muito grandes. Mas chegaram a fazer uns passeios nós turísticos? chegamos a restaurar inicialmente 800 metros de ferrovia na estação de Matador, no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, mas por falta de interesse político em Rio do Sul, o projeto acabou migrando para Piúna. Por que a Piúna? Porque em Apiúna foi instalada recentemente a hidrelétrica Salto Pilão. E a hidrelétrica Salto Pilão, ela celebrou um contrato de contrapartida com os municípios afetados pela hidrelétrica no sentido de restaurar um pequeno trecho da ferrovia, que geraria lucro sob a forma de turismo, né? Esse dinheiro, então, eles resolveram aplicar no primeiro trecho, uma das pontas do projeto, na localidade de Subida, 2,5 km de via férrea com trilhos implantados. Então, isso... e é sonho de vocês fazer funcionar essa... Eu creio que, na atualidade, já 15 anos passados, o sonho dos 28 quilômetros é um pouco distante, porque muita coisa já aconteceu nesse sentido, porque a região do Rio do Sul e Londres já se urbanizou muito. O trecho da Serra da Subida, agora, ele não está sendo liberado pelo DENIT, pela própria Superintendência de Patrimônio da União, o SPU, porque acredita-se que a nova ferrovia, a tal da Ferrovia da Integração, da qual estão falando agora, inclusive recentemente, poderá usar trechos desse pedaço antigo da ferrovia. E vai dificultar, então, a implantação do Museu Ferroviário. Por enquanto, o pedido de licenciamento para o Museu Ferroviário Dinâmico, melhor explicar, o trem que anda, né? Ele está sendo feito nos 2,5 km já implantados, com o objetivo, talvez, de dentro das terras da Salto Pilão, a gente progredir em mais 1 quilômetro. Mas seria o bastante desde que o pequeno trecho tivesse uma estação, coisa que não tem ainda, onde a gente poderia alocar o museu estático também para chamar a atenção da população. Mas, enfim, é um projeto que está andando e a gente ainda está otimista de que isso volte a funcionar a partir do licenciamento que a gente está aguardando da própria NTT. Seu Luiz Carlos, eu quero agradecer sua presença aqui. O tempo é curto, a gente teria muito mais histórias para contar. Sem dúvida. Mas uma outra oportunidade a gente volta aqui e continuamos. Sim, eu agradeço e fico à disposição da TV para... as informações realmente são muitas e não dá para falar tudo numa vez só. Então a gente está à disposição para outra oportunidade. Obrigado. Tá bom. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença de Luiz Carlos Henkels. Ele falou sobre a estrada ferroviária no Vale do Itajaí. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.